Prezadas irmãs e prezados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua vida neste dia, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre o teu cônjuge, para quem é casado. Que o Senhor Deus também esteja te abençoando. Muito obrigada a todos os irmãos, a todas as irmãs que estão fazendo esta leitura conosco da Bíblia Sagrada. É muito importante estarmos lendo a palavra de nosso Deus. Quero agradecer a participação de cada um, de cada pessoa que tem acompanhado conosco. Algumas pessoas não conseguem acompanhar todos os dias, mas conforme pode, vai acessando, vai ouvindo e o nome do Senhor nosso Deus seja glorificado, seja exaltado a cada dia. É importante estarmos lendo a palavra de Deus diariamente. É importante estarmos orando ao Senhor por esses dias, devido à leitura da palavra, que tem se estendido um pouco mais. Alguns dias a gente não tem gravado os vídeos de oração, mas vamos continuar gravando os vídeos de oração também, porque é importantíssimo estarmos juntos orando a nosso Deus, pedindo as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a vida dos irmãos, sobre a vida de tantas pessoas que muitas das vezes sozinha acaba ficando meio desanimada para orar. Então, estaremos fazendo este esforço para estarmos aqui diariamente orando conforme a vontade, segundo a vontade de Deus, se o Senhor Deus assim nos permitir. Continuamos a leitura nesse propósito que estamos de realizarmos a leitura completa da Bíblia Sagrada dentro de um ano. Hoje nós estaremos iniciando a leitura do livro de 1 Reis. O livro de Reis também é um livro histórico, assim como é o livro de Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, o livro de Esdras, de Neemias e o livro de Esther. São 12 livros. O contexto desses livros é um contexto histórico, traz a narrativa histórica e é muito bom conhecermos. E agora nós vamos fazer a leitura deste livro não menos interessante, mas extremamente interessante também, que é o livro de 1 Reis. É o livro onde narra o falecimento do rei Davi, mas o rei Davi, antes de falecer, ele ali nomeia o seu filho Salomão, o filho que ele teve com Batseba. Ele nomeia Salomão como rei. Ao mesmo momento em que o seu filho, que se julgava sucessor, o filho Adonias, ele se autodeclara rei, mas com a nomeação do rei Salomão e a unção, segundo o pedido de Davi, nós vamos ver aqui a narrativa em 1 Reis sobre o fim de Adonias. Vamos ver também o reinado de Salomão entre o capítulo 3 e 11, onde mostra ali um período em que Salomão teve muita fama, ele teve muita glória, foi um período assim de muita prosperidade sobre Israel. E vamos ver também a terceira parte ali, que começa já uma divisão, forma ali o reino do sul e do norte a partir do capítulo 12. No livro de Reis vamos verificar também a história do profeta Elias, o profeta muito citado até os dias de hoje. E o livro de Reis traz esse relato também sobre o profeta Elias. E também, a respeito do reinado de Salomão, verificamos ali a sabedoria com a qual ele tomava decisões. Verificamos ali também no livro de Reis a construção do templo, a construção do palácio real. Vemos ali também, além da glória e da fama de Salomão, a queda de Salomão devido à idolatria. Por fim, também a morte de Salomão. E é um livro de muito conhecimento. Acredito que a irmã, o irmão, estará acompanhando conosco, vendo um pouco mais desses relatos. Façamos
a leitura, estejam acompanhando, estejam ouvindo a cada dia essa leitura, conforme os irmãos puderem, conforme as irmãs puderem. Nós sabemos que o nosso tempo é extremamente corrido devido a trabalho, devido a tantas coisas que temos para fazer, mas quem não puder ouvir pela manhã, ouça durante o dia, ouça no final do dia, mesmo antes de dormir. É muito bom ouvirmos a palavra do Senhor Deus, enquanto os irmãos vão se deitar. Após a oração, se os irmãos quiserem ficar ouvindo, os irmãos podem deixar a leitura da Bíblia para os irmãos ficarem meditando, ouvindo essa leitura para a meditação dos irmãos. E esse livro de Reis é um livro que tem muito a nos ensinar, muito nós podemos aprender ali, naquele momento em que a gente vê a aliança de Deus com Salomão, a fidelidade, como o reino cresce, mas quando Salomão se afasta do Senhor, ali ele deixa de cumprir aquilo que o Senhor Deus havia dito. O Senhor Deus havia dito para Salomão: se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres tudo segundo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. É bastante interessante, porque a partir do momento que a gente vê ali que Salomão foi realizando muitos casamentos e foi se distanciando, foi se esquecendo daquele compromisso que ele havia com Deus. Isso pode acontecer nos dias de hoje? Trago essa reflexão para você que nos acompanha, para você que está lendo a Bíblia. Será que isso acontece nos dias de hoje? A pessoa, quando aceita Jesus Cristo, está naquele primeiro amor, naquela vontade de estar servindo a Jesus, de estar ali ao lado do Senhor, agradando ao Senhor, e de repente, quando passa algum tempo, a pessoa parece já esquecer ou ter se esquecido de tudo aquilo que o Senhor fez, de todas as bênçãos, de toda a graça que Deus concedeu. Então a gente consegue verificar aqui, nesta leitura que vamos realizar do livro de Reis, que enquanto há a obediência e a fidelidade, a bênção de Deus sobre a vida de Salomão, sobre o reino de Salomão, mas quando há desobediência, a infidelidade, aí começa a haver ali o juízo de Deus. A partir de hoje, estamos iniciando a leitura do livro de Reis. Acompanhe conosco, acredito que é de grande importância e há muita aprendizagem nesse livro. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Primeiro livro de Reis, capítulo 1. O rei Davi já estava muito idoso e, por mais cobertores que pusessem sobre ele, não se aquecia. Então seus conselheiros lhe disseram: vamos procurar uma jovem virgem para servi-lo e cuidar do Senhor, o rei. Ela se deitará em seus braços e o manterá aquecido. Então procuraram em toda a terra de Israel uma jovem bonita e encontraram Abisague, de Sunem, e a levaram ao rei. A jovem, muito bela, passou a cuidar do rei e a servi-lo. O rei, porém, não manteve relações sexuais com ela. Por essa época, Adonias, filho de Davi e Agite, começou a se gabar. Eu assumirei o trono. Providenciou carruagens e cavalheiros, e também 50 homens que serviam como sua guarda de honra. Seu pai nunca o havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava por que está fazendo isso. Adonias havia nascido depois de Absalão e também era muito bonito. Adonias buscou conselho com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar. Eles o apoiaram em seu plano. Mas os sacerdotes Zadoque, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei,
rei e a guarda pessoal de Davi se recusaram a apoiar Adonias. Adonias foi à pedra de Zoelete, perto de Enrogel, onde ofereceu sacrifícios de ovelhas, bois e novilhos gordos. Convidou todos os seus irmãos, os outros filhos do rei Davi, e todos os homens de Judá, oficiais do rei. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda pessoal do rei, nem seu irmão Salomão. Então Natã foi falar com Batesseba, mãe de Salomão. Ele perguntou: você está sabendo que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei e o nosso senhor Davi nem sabe? Se deseja salvar a sua vida e a de seu filho Salomão, siga meu conselho. Vá depressa ao rei Davi e diga-lhe: meu senhor, o rei, não jurou a mim que meu filho Salomão certamente seria o próximo rei e se sentaria em seu trono? Então, por que Adonias se proclamou rei? E, enquanto você ainda estiver falando com ele, eu virei e confirmarei tudo o que disse. O rei Davi, já bastante idoso, estava em seu quarto, onde Abisague cuidava dele. Batesseba foi até lá e curvou-se diante do rei. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: meu senhor jurou diante do Senhor, seu Deus, que Salomão, o filho de sua serva, certamente seria o próximo rei e se sentaria em seu trono. Mas agora Adonias se proclamou rei e meu senhor o rei nem sabe. Ele ofereceu muitos sacrifícios de bois, novilhos gordos e ovelhas e convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou seu servo Salomão. Agora, ó meu senhor, o rei, todo o Israel espera que o Senhor anuncie quem o sucederá no trono. Se o Senhor não tomar uma providência, meu filho Salomão e eu seremos tratados como criminosos quando meu senhor o rei morrer. Enquanto ela ainda falava com o rei, chegou o profeta Natã. Os servos do rei lhe disseram: o profeta Natã deseja vê-lo. Natã entrou, curvou-se com o rosto no chão diante do rei e perguntou: meu senhor, o rei, decidiu que Adonias será o próximo rei e se sentará em seu trono? Hoje ele ofereceu muitos sacrifícios de bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Estão comendo e bebendo com ele, gritando: viva o rei Adonias! Mas ele não convidou a mim, seu servo, nem o sacerdote Zadoque, nem a Benaia, filho de Joiada, nem a seu servo Salomão. Meu senhor, o rei, fez isso sem informar nenhum de seus conselheiros quem será o próximo rei? O rei Davi respondeu: chamem Batesseba. Então ela voltou e ficou em pé diante dele. O rei repetiu seu juramento: tão certo como vive o Senhor, que me livrou de todos os perigos. Seu filho Salomão será o próximo rei e se assentará em meu trono hoje mesmo, como jurei a você diante do Senhor, o Deus de Israel. Então Batesseba se curvou diante do rei com um rosto no chão e exclamou: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: chamem o sacerdote Zadoque, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele lhes disse: levem Salomão e meus conselheiros à fonte de Giom. Salomão deve ir montado em minha mula. Ali o sacerdote Zadoque e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão! Em seguida, acompanhe Salomão de volta para cá e ele se sentará em meu trono. Será meu sucessor, pois eu decretei que ele reinará sobre Israel e Judá. Amém, respondeu Benaia, filho de Joiada, que o Senhor, o Deus de meu senhor, o rei, confirme suas palavras. E que o Senhor esteja com Salomão, como esteve com meu senhor, o rei, e que torne o reinado de Salomão ainda maior que o seu. Então o sacerdote Zadoque, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, e a guarda pessoal do rei, levaram Salomão à fonte de Giom. E Salomão foi montado na mula que pertencia ao rei Davi. O sacerdote Zadoque pegou uma vasilha de óleo da tenda sagrada e ungiu Salomão.
Em seguida, tocaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! E todos acompanharam Salomão, tocando flautas e soltando gritos de alegria. A celebração era tão animada e barulhenta que fazia o chão tremer. Adonias e seus convidados ouviram a celebração bem na hora em que terminavam o banquete. Quando Joabe ouviu o som da trombeta, perguntou: O que está acontecendo? Por que a cidade está nesse alvoroço? Enquanto ele ainda falava, chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Entre, disse Adonias. Você é um homem de bem. Com certeza traz boas notícias. Pelo contrário, respondeu Jonatas. O rei Davi, nosso senhor, proclamou Salomão um novo rei. Enviou à fonte de Giom acompanhado do sacerdote Zadoque, do profeta Natã e de Benaia, filho de Joiada, sob a proteção da guarda pessoal do rei. Salomão ia montado na mula que pertence ao rei. Zadoque e Natã o ungiram rei na fonte de Giom. Acabam de voltar e a cidade está inteira festejando com grande alegria. Esse é o motivo de todo esse alvoroço. Além disso, agora mesmo Salomão está sentado no trono real. E todos os oficiais do rei foram cumprimentar Davi e lhe disseram: Que o seu Deus torne a fama de Salomão ainda maior que a sua, e que o reinado de Salomão seja ainda maior que o seu. E, deitado na cama, o rei curvou-se em adoração e disse: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje escolheu um sucessor para sentar-se em meu trono enquanto eu ainda estou vivo para ver isso acontecer. Então, em pânico, os convidados de Adonias se levantaram da mesa do banquete e se dispersaram. Adonias, com medo de Salomão, correu para a tenda sagrada e agarrou-se às pontas do altar. Salomão soube que Adonias, por medo, estava agarrado às pontas do altar e dizia: Que o rei Salomão jure hoje que não matará a mim, seu servo. Salomão respondeu: Se ele for leal, não se tocará num só fio de cabelo de sua cabeça, mas se ele demonstrar más intenções, morrerá. Então o rei Salomão mandou chamar Adonias, e eles o retiraram de junto do altar. E ele veio e se curvou diante do rei Salomão, que lhe disse: Vá para casa.